Balaão era um homem misterioso, envolto em lendas e histórias que atravessaram gerações. Viveu há muito tempo em uma terra distante, onde as fronteiras entre o mundano e o divino eram tênues. Ele era conhecido como profeta, alguém que podia falar com Deus e ouvir suas palavras, um intermediário entre o céu e a terra. As pessoas acreditavam que Balaão tinha uma conexão especial com o divino, uma habilidade rara e reverenciada. Elas buscavam suas bênçãos e temiam suas maldições, pois acreditavam que suas palavras podiam mudar suas vidas. Reis e governantes mandavam chamar Balaão, na esperança de obter seu favor e garantir a prosperidade de seus reinos. Eles acreditavam que suas palavras tinham poder, o poder de moldar destinos e alterar o curso das nações. Um poder que poucos ousavam desafiar. A reputação de Balaão se espalhou por toda parte, alcançando terras distantes e povos diversos. Ele ficou conhecido como um homem que podia ser persuadido por um preço, um profeta cujas palavras podiam ser compradas. Seu coração parecia aberto ao melhor lance, uma vulnerabilidade que muitos tentaram explorar. Isso o tornou, ao mesmo tempo, alguém muito procurado e também alguém cujo caráter era questionado, um enigma para todos que o conheciam. Ele era realmente um homem de Deus ou simplesmente um oportunista? Essa dúvida persistia. Essa pergunta está no cerne da história de Balaão, uma história encontrada no livro de Números na Bíblia, um texto sagrado que ainda hoje nos desafia a refletir. A história de Balaão é um conto de advertência, um lembrete de que mesmo aqueles que ouvem a Deus podem ser desviados pela ganância e ambição, um perigo sempre presente. É uma história que fala sobre os perigos de comprometer nossas convicções para ganho pessoal, uma lição que ressoa através dos tempos. A vida de Balaão oferece uma lição poderosa para nós hoje, incentivando-nos a examinar nossos próprios corações e escolher a fidelidade em vez da fortuna, a integridade em vez da tentação. A história de Balaão é um lembrete atemporal de que o verdadeiro poder não reside na manipulação ou no ganho mundano, mas em alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, buscando sempre a verdade. É uma história que nos chama a examinar nossas próprias motivações, a nos perguntar se estamos realmente buscando a orientação de Deus ou simplesmente usando seu nome para nosso próprio benefício, um questionamento essencial. A jornada de Balaão serve como um poderoso lembrete de que o caminho da obediência pode ser desafiador, mas é, em última análise, o caminho para a verdadeira bênção e paz duradoura, um caminho que todos somos chamados a seguir. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, estavam em movimento. Libertados da escravidão no Egito, eles estavam viajando para a Terra Prometida. Sua jornada foi longa e árdua, repleta de provações e triunfos. Eles enfrentaram desafios imensos, desde a falta de água e comida até confrontos com outras tribos. Mas, com fé e determinação, continuaram avançando. À medida que se aproximavam de seu destino, sua presença crescente alarmou o rei Balaque de Moabe. Ele observava com preocupação o avanço dos israelitas, temendo pelo futuro de seu reino. Ele os via não como libertadores, mas como invasores, uma ameaça à sua terra e ao seu povo. A visão de um grupo tão grande e determinado o enchia de medo e incerteza. Temeroso da força dos israelitas, Balaque procurou uma maneira de proteger seu reino. Ele convocou seus conselheiros e buscou uma solução que pudesse garantir a segurança de Moabe. Ele sabia da reputação de Balaão e acreditava que uma maldição dele enfraqueceria os israelitas, tornando-os vulneráveis a ataques. Balaão era conhecido por suas habilidades proféticas e sua conexão com o divino. Então, Balaque enviou mensageiros a Balaão, carregando consigo uma oferta tentadora de riquezas e honras em troca de amaldiçoar os israelitas. Os mensageiros viajaram longas distâncias, levando presentes valiosos para persuadir Balaão. O pedido do rei colocou Balaão em uma posição precária. Ele estava dividido entre a tentação das riquezas
e a responsabilidade de seguir a vontade de Deus. Por um lado, ele estava recebendo uma oferta de rei, tipo uma fortuna. A promessa de ouro e honras era difícil de resistir. Por outro lado, ele sabia que os israelitas eram o povo escolhido por Deus. O que ele faria? A decisão não era simples, pois envolvia questões de fé, lealdade e moralidade. Ele cederia ao fascínio da riqueza e do poder ou permaneceria fiel a Deus? A luta interna de Balaão refletia um dilema universal entre o bem e o mal, entre o material e o espiritual. A resposta a essa pergunta revela a verdadeira natureza do coração de Balaão. Sua decisão mostraria se ele era um homem de princípios ou alguém facilmente corrompido. Deus, ciente do pedido de Balaque, interveio. Ele não permitiria que seu povo fosse amaldiçoado injustamente. Ele apareceu a Balaão e o advertiu a não amaldiçoar os israelitas, pois eles eram um povo abençoado. A presença divina era inconfundível e a mensagem clara. A mensagem de Deus era clara. Balaão não deveria usar seu dom para ganho pessoal ou se alinhar com aqueles que se opunham à vontade de Deus. Ele deveria permanecer fiel e justo. Balaão, aparentemente obediente, informou aos mensageiros de Balaque que ele não podia amaldiçoar Israel, porque isso seria ir contra o mandamento de Deus. Ele parecia decidido a seguir a orientação divina. No entanto, apesar do aviso divino, o coração de Balaão permaneceu dividido entre a obediência e o fascínio da oferta de Balaque. A tentação ainda o assombrava. O palco estava armado para um choque de vontades, uma batalha entre a ganância e a obediência, com consequências eternas em jogo. A decisão de Balaão não afetaria apenas seu destino, mas também o destino de muitos outros. Balaque, persistente em seu desejo de ver os israelitas amaldiçoados, recusou-se a aceitar um não como resposta. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de garantir que seus inimigos fossem derrotados, não importando o custo. Ele enviou mensageiros ainda mais prestigiosos, prometendo a Balaão riquezas e honras ainda maiores se ele concordasse em amaldiçoar Israel. Esses mensageiros eram os mais respeitados do reino, carregando presentes luxuosos e promessas de grandeza. Balaão, embora inicialmente hesitante, se viu seduzido pelas ofertas extravagantes do rei. A tentação de riquezas e honras começou a pesar em sua mente, fazendo-o questionar suas próprias convicções. A atração das riquezas e do prestígio começou a nublar seu julgamento. Ele começou a imaginar a vida de luxo que poderia ter, esquecendo-se das advertências divinas. Apesar do claro aviso de Deus, o desejo de Balaão por ganho pessoal superou seu temor ao Senhor. Ele estava disposto a arriscar tudo por uma chance de enriquecer. Ele decidiu ir com os homens de Balaque, esperando encontrar uma maneira de justificar suas ações e ainda receber a recompensa prometida. A jornada foi longa e cheia de incertezas, mas Balaão estava determinado a seguir em frente. No entanto, Deus, irado com a desobediência de Balaão, enviou um anjo para bloquear seu caminho. Este anjo, com uma espada desembainhada, estava lá para impedir que Balaão prosseguisse com seus planos. O anjo, empunhando uma espada desembainhada, era invisível para Balaão, mas claramente visível para sua jumenta. A jumenta, percebendo o perigo iminente, tentou proteger seu mestre. A jumenta, sentindo o perigo, desviou-se da estrada para um campo. Ela estava assustada e sabia que algo estava errado, mesmo que Balaão não pudesse ver. Balaão, frustrado, bateu na jumenta, tentando forçá-la a voltar para o caminho. Ele não entendia por que o animal estava se comportando de maneira tão estranha. Isso aconteceu 3 vezes, cada vez com um anjo aparecendo em seu caminho, cada vez com a jumenta tentando evitar a ameaça iminente. A cada tentativa, a jumenta se desviava, tentando salvar a vida de Balaão. Finalmente, Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão, questionando seu tratamento severo e revelando a presença do anjo. A jumenta perguntou por que Balaão a estava batendo, explicando que ela estava tentando protegê-lo. A jumenta falante serviu como um alerta para Balaão. Ele ficou surpreso e assustado ao ouvir o animal falar, percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo.
Foi um poderoso lembrete de que ele não estava no controle e que sua desobediência tinha consequências. Balaão começou a refletir sobre suas ações e a considerar as implicações de sua ganância. O incidente destacou o absurdo da busca de Balaão por riqueza, em detrimento das instruções claras de Deus. Ele percebeu que sua ganância o havia cegado para a meia-verdade e para os perigos que enfrentava. Mostrou que até mesmo em um animal, através do poder de Deus, podia ver o perigo em que Balaão estava caminhando cegamente. A jumenta, com sua visão espiritual, foi capaz de salvar Balaão de um destino terrível, lembrando-o da importância de seguir a vontade de Deus.